Estamos começando o programa Atualidades. Eu sou o Melry Lobo e hoje nós iremos nos aprofundar no assunto da dependência química. Contaremos com a participação de 3 entrevistados, um em cada bloco. O primeiro deles será Bruno Viana, psicólogo pela Universidade Católica de Pernambuco e que dedica seu tempo no tratamento de dependentes químicos. Olá, Bruno. É um prazer recebê-lo em nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos lá. Vamos iniciar essa entrevista com a seguinte pergunta. Bruno, o que é dependência química? Certo. Na dependência química, a relação com a droga ou com o objeto de compulsão, ela é qualitativa, ela não é quantitativa. Então a gente não mede pela quantidade, a gente mede pela destruição, pelas consequências que essa droga pode causar. Existem alguns elementos básicos. Obsessão, onde o paciente ele pensa sobre o uso de uma forma constante, ele está trabalhando e já está pensando na hora que vai sair para poder fazer o uso. Tem a compulsão, uma vez usando, ele não consegue mais parar. E quando ele dá um espaço de tempo e para de usar, ele sente um desconforto enorme, que pode vir em forma de irritabilidade, de angústia, de ansiedade, até depressão. E aí ele volta a usar. Quando ele usa, ele experimenta um conforto, ele experimenta de alguma forma tranquilidade. E aí surge a questão da dependência. Eu preciso fazer o uso da substância para poder funcionar socialmente, para poder funcionar na minha rotina. Ótimo. Como reconhecer em um parente ou pessoa próxima sinais da dependência química? Bem, há uma mudança da rotina. Quando as pessoas começam a fazer o uso de uma forma inadequada, elas se tornam mais desorganizadas, se tornam mais irresponsáveis. Há uma mudança também na ética e moral da pessoa. Pessoas calmas começam a ficar violentas, pessoas de alguma forma envergonhadas começam a ficar bem desinibidas, pessoas honestas começam a mentir, começam de alguma forma a manipular, a fazer coisas que elas nunca fizeram em outro momento de vida. Então há uma mudança, é como se a pessoa estivesse mudando de personalidade. Há tratamento para dependência química e qual é o mais eficaz? Há vários, psicoterapia, medicação, tratamento espiritual, tratamento de autoajuda. Não há uma evidência de qual tratamento seja mais útil ou eficaz. Na verdade, a grande importância é como o paciente vai absorver o tratamento, como o paciente ele vai se dedicar nesse tratamento. Então depende muito mais do paciente do que realmente do tratamento. Mas todo tratamento pode se tornar eficaz desde que o paciente ele assuma o compromisso de se tratar. Bruno, de que forma o psicólogo ele pode atuar no tratamento do dependente químico? O ponto crucial é o paciente reconhecer que ele tem um transtorno, ele reconhecer que ele precisa de ajuda. Varia de psicólogo para psicólogo. Eu sou da terapia cognitivo-comportamental, então eu sempre traço um protocolo. Nesse protocolo envolve mudança de comportamentos, uma melhor rotina, a gente precisa ver como o paciente está dormindo, o sono é fundamental, porque o sono interfere no humor. A gente precisa de algumas renúncias. Um paciente que é para o uso, muitas vezes precisa de privações, como não pegar dinheiro, não sair para lugares que existam pessoas usando, não conviver com pessoas que estimulem o uso. E por fim, a gente trata o manejo da fissura, né? Como lidar, como agir diante de uma situação de fissura. Qual o seu posicionamento, Bruno, sobre a internação voluntária e a internação compulsória? O ideal sempre vai ser o tratamento voluntário, né? Quando o paciente tem consciência que precisa de ajuda e que o uso está prejudicando a vida dele. Mas o elemento principal da dependência química, o sintoma principal é a negação. O paciente ele não reconhece que está doente, então é muito difícil ele parar o uso de uma forma voluntária. O internamento ele é útil quando o paciente coloca a vida dele em risco ou a do outro. Um paciente que está dirigindo alcoolizado, um paciente que está agressivo em casa, um paciente que está com sintomas paranoicos, ele pode se tornar perigoso. Então, quando isso ocorre, o internamento não é a última opção. O internamento é a única opção nesses casos. No caso da internação compulsória, pode haver sucesso nesse tipo de tratamento? O sucesso não tem a ver com o internamento, tem a ver com a percepção do paciente, com a compreensão do paciente, por que ele está ali. O paciente ele precisa compreender por que eu vim parar aqui,
como estava a minha vida lá fora, como eu estava agindo, como eu estava me comportando, que danos eu estava sofrendo. O internamento involuntário muitas vezes ajuda nessa reflexão. A partir do momento que você tira o paciente do ambiente de uso e coloca no internamento, ele acaba refletindo sobre várias coisas que ele não consegue refletir quando está fazendo uso. Cigarro, bebidas alcoólicas, maconha são exemplos de drogas e possuem efeitos viciantes. Qualquer substância que mexe com a química do corpo pode causar dependência. Por exemplo, o café. De repente eu uso o café todos os dias. Eu uso o café quando estou estressado, uso o café quando estou ansioso, uso o café quando estou alegre. O meu corpo pode se adaptar ao uso do café e na falta desse café pode gerar um enorme desconforto. Muitas pessoas, por exemplo, ansiosas, elas bebem antes de dormir. Então o corpo vai se acostumando com aquele padrão de bebida. Eu preciso de um álcool para dormir. Eu não sei mais lidar com o estresse. O corpo ele começa a ser tolerante à substância. E chega um determinado momento em que eu preciso aumentar cada vez mais a dose de bebida, de café, de álcool, de maconha. De álcool, uso da maconha. E aí torna a dependência. Quais são os efeitos para o organismo pelo uso de drogas? Vários, problemas cardíacos, perda de peso, problemas neurológicos, varia muito, né? De droga para droga vai variar, de organismo para organismo, problema no fígado, aumento de peso, perda de peso, as taxas normalmente ficam sempre muito alteradas, né? Fora os problemas psíquicos, né? Depressão, ansiedade, psicose induzida pelo uso exagerado de substância psicoativa. A esquizofrenia também está dentro desse... Tem uma coisa chamada psicose induzida por substância química, né? De tanto eu usar, o dano é tão grande que eu começo a ter sintomas psicóticos. Muitas vezes a pessoa não tem estrutura psicótica, mas o uso em demasia faz com que eu desenvolva sintomas psicóticos. No atual momento, a partir de que idade os jovens já começam a experimentar as drogas? Geralmente 11, 12, 13 anos de idade, né? O jovem é muito curioso. E quando se tem uma predisposição e você não sabe que tem essa predisposição e começa a usar, começa a desenvolver uma compulsão. Ele começa a perceber, é como se houvesse um encaixe. Quando ele começa a usar, dá um clique no organismo e ele precisa fazer o uso novamente. É comum também jovens com poucas habilidades sociais, jovem muito tímido, jovem com dificuldade em se expressar, jovem que tem autoestima muito baixa. Quando eles fazem o uso, a droga no início, ele alivia esses sintomas. A droga, ele neutraliza aquilo que me incomoda. Se eu sou ansioso, eu perco a ansiedade, eu me torno desinibido, eu fico mais falante. Então, no início, a droga, ela acaba trazendo benefícios na minha vida. E eu começo a querer mais benefícios. E quando eu percebo os malefícios, eu já estou num processo já de dependência. E aí as coisas ficam mais complicadas. Obrigada, Bruno, pela sua participação. Foi de grande contribuição para nós. Iremos agora para o intervalo e voltamos no segundo bloco.